Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, hoje já é quinta-feira e eu queria lembrar para vocês que ainda não fizeram a nossa avaliação, corre lá e tenta fazer nessa semana que ainda é a semana regular, né? Ainda não é a semana de segunda chamada. Então, se você ainda não fez a nossa avaliação, corre lá e tenta fazer. A nossa avaliação tá bem tranquila. Nós conseguimos ver o conteúdo mais de uma vez e por isso eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Gente, para a aula de hoje, eu trouxe uma modalidade esportiva muito interessante, que vem crescendo bastante no cenário não somente nacional, mas no cenário internacional como um todo. Essa modalidade é o rugby em cadeira de rodas. É uma modalidade paralímpica. Em 2016, aqui no Rio, nós tivemos uma ampla divulgação dessa modalidade. Algum de vocês conseguiu ir lá na Arena Olímpica assistir algum jogo dessa modalidade? Algum de vocês conseguiu assistir outra modalidade paralímpica? Nas Olimpíadas de 2016, que foram aqui no Rio? Gostaria que vocês deixassem lá o comentário de qual experiência vocês tiveram, mesmo quem assistiu pela televisão. A que conclusão você chegou? Será que o seu conceito, a sua visão sobre as pessoas com deficiência foi modificada? Será que se existia, né? Claro, se você tinha, assim, ainda dentro de você algum preconceito, alguma desconfiança, pelo menos mínima, será que essa desconfiança, ela foi superada? Eu espero que sim, porque as pessoas com deficiência já mostraram que elas têm grande potencial, não somente no aspecto esportivo, mas em todo e qualquer aspecto que elas venham a se dedicar. As pessoas com deficiência têm demonstrado que elas são capazes de ir além. Por isso, nós, enquanto sociedade, devemos sempre manter o respeito e, dentro do que for possível, garantir a acessibilidade, a inclusão dessas pessoas na sociedade, né, de uma forma geral. Então, galera, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais do rugby em cadeira de rodas. Gente, primeiro eu vou falar para vocês aqui dessa imagem. A imagem aqui do jogador da seleção brasileira, Júlio César. Esse jogador, ele mora aqui bem pertinho da gente, né? Mora aqui no município de Mesquita. E muitas vezes eles fazem demonstrações nas escolas. E na Vila Olímpica de Mesquita, inclusive, tem um time que se reúne lá e tem contribuído bastante para a divulgação dessa modalidade. Essa modalidade, rugby em cadeira de rodas, surgiu na década de 70, lá no finalzinho, em Winnipeg, no Canadá. Ela foi desenvolvida para pessoas com tetraplegia. Só que essa modalidade, embora ela tenha surgido há maior tempão, ela só foi apresentada oficialmente nos Jogos Paralímpicos na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Lá, ele foi somente uma apresentação desse esporte. E somente no ano de 2000, em Sydney, que o rugby em cadeira de rodas se tornou oficialmente uma modalidade dos Jogos Paralímpicos. Nessa Olimpíada, né, nessa Paralimpíada, tivemos no pódio os Estados Unidos com a medalha de ouro, a Austrália com a prata e a Nova Zelândia com a medalha de bronze. Foi uma apresentação bem emocionante, onde o mundo teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre rugby em cadeira de rodas. Basicamente, o objetivo desse jogo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e com a bola nas mãos.
Uma partida é disputada numa quadra semelhante à quadra de basquete, que tem 15 metros de largura por 28 metros de comprimento. E tem 4 períodos de 8 minutos. É um jogo bem dinâmico. E é um jogo que exige muito da agilidade dos atletas. Por quê? Porque tem muito contato físico. Vocês já assistiram ao rugby tradicional? Sim, né? Quem já teve a oportunidade de assistir deve ter observado que tem muito contato, muito impacto mesmo. E não é diferente no rugby em cadeira de rodas. Para vocês terem uma ideia, nós temos 4 atletas em cada time, cada equipe com 4 atletas. E tamanho é esse contato físico que as equipes contam com um time de reservas composto por 8 pessoas. 8 reservas em cada time. Ou seja, é uma bastante reserva, né? Uma quantidade bem grande de atletas na reserva para garantir que o time não fique desfalcado mediante esse excesso, né, de contato que ocorre. Gente, vocês sabiam também que uma curiosidade do rugby é que podem competir tanto homens quanto mulheres que tenham a deficiência assim parecida, né, semelhante. E a entidade que é responsável por organizar esse desporto é essa aqui, ó, ABRC, que é a Associação Brasileira de Rugby de Cadeira de Rodas. O rugby ele é um esporte, né, um esporte de forma oficial, como nós já vimos, né? Então ele tem uma entidade oficial que é responsável por organizar esse desporto. Qual é essa entidade? É a ABRC, Associação Brasileira de Rugby de Cadeira de Rodas. Falando em seleção brasileira de rugby, ela estreou nos Jogos Paralímpicos somente no ano de 2016. E foi a estreia da nossa seleção verde e amarela, né? E as equipes mais fortes, né, as equipes que têm maior representatividade, que têm o maior número de títulos, são as equipes do Canadá e dos Estados Unidos, que foram as primeiras a praticar, foram as pioneiras nesse esporte. E aqui nesse próximo slide nós temos um pequeno resumo dessa modalidade. Rugby em cadeira de rodas é para pessoas com tetraplegia e equivalências, ou seja, pode também ser praticado por amputados e pessoas que tenham deficiências semelhantes à tetraplegia. O gênero. O time pode ser um time misto, né? Masculino e feminino. Temos a medida da quadra, né? Que mede aqui 28 por 15. É uma quadra de basquete. E um resumo das regras. Basicamente, o jogo é dividido em 4 tempos de 8 minutos e com 3 minutos de intervalo ali entre os períodos. E o time, como é que é composto esse time? É composto por 4 jogadores titulares e até 8 jogadores reserva. E as substituições, elas são ilimitadas. Certo, galera? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso rugby de cadeira de rodas. E eu espero também que, se por acaso algum dos senhores tinham ainda algum conceito equivocado sobre as potencialidades da pessoa com deficiência, eu espero que seus horizontes tenham sido ampliados, não é mesmo? Que vocês tenham conseguido ter uma visão mais inclusiva, uma visão que valorize o potencial dessas pessoas. E eu vou agora partir para o nosso livro. Pega aí o material de vocês e vamos ver o que mais nós podemos descobrir sobre essa modalidade.
Aqui no nosso livro, galera, unidade 12, página 65, nós temos o seguinte tema: as capacidades do movimento, a agilidade. Você lembra o que são as capacidades do movimento? Nós vimos ao longo dos anos do sexto, sétimo ano, né? Que as capacidades do movimento são as características que o movimento apresenta. Ou seja, são as qualidades que o movimento apresenta. Enquanto um movimento apresenta maior velocidade, outro movimento apresenta mais força, outro movimento apresenta mais resistência cardiorrespiratória, e assim vão se formando as capacidades do movimento, ou seja, as características. E hoje, de forma mais específica, nós vamos estudar a agilidade. Você sabe o que é agilidade? Alguns autores desenvolveram conceitos bem bacanas para definir o que é agilidade. Rigo, em 1977, em uma das suas obras, dizia que a agilidade é a movimentação do corpo no espaço, incluindo trocas de sentido e de direção. Já em 2003, uma definição um pouco mais atual, Barbante, que é um outro autor da área do estudo do movimento, ele disse que a agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros, com mudanças de direção. E temos ainda um outro autor que se chama Oliveira, que em uma de suas obras ele diria que a agilidade é uma variável neuromotora caracterizada pela capacidade de realizar trocas rápidas de direção, sentido e de deslocamento da altura do centro de gravidade de todo o corpo ou de parte dele. Então, galera, nós podemos concluir que a agilidade ela é a capacidade de mudar os seus movimentos o mais rápido possível, mediante as situações, que podem ocorrer e podem exigir que o seu movimento seja adaptado. Vamos imaginar que você é um atacante de um time de futebol. Você está lá correndo em direção ao gol. Você é o atacante, né? Você está lá correndo em direção ao gol, controlando a bola. Certo? Nessas condições, você pode ter alguém do time adversário. Você pode ter alguém do time adversário que aparece aqui para interceptar sua bola. Você pode ter um comando do juiz. Podem acontecer inúmeras coisas e você precisa adaptar o seu movimento. Não é sempre que você vai conseguir correr aqui, fazer uma linha reta até o gol sem nenhum impedimento, não é mesmo? Você pode ter vários fatores que são imprevisíveis de acordo com as características do jogo. Então, é aí que nós observamos a agilidade, em situações que exigem trocas rápidas na direção e no sentido dos seus movimentos. Certo? E aqui nós temos mais uma vez o nosso rugby de cadeiras de rodas. O autor do nosso livro, aqui no nosso espaço Olha o Movimento, ele faz uma comparação. Ele compara o rugby com o futebol americano. Porque tem o mesmo objetivo, galera? Como nós vimos, o objetivo do rugby em cadeira de rodas é ultrapassar a linha do gol com as duas rodas da cadeira e de posse da bola,
E além disso, essas duas modalidades, né, envolvem um forte contato físico. Fala também da formação dos times, né? As equipes são formadas por 4 jogadores e que há 8 reservas à disposição do técnico. Nós vimos que as substituições são ilimitadas. Esse grande número de suplentes é explicado pela força das colisões entre os competidores e suas equipes. Homens e mulheres atuam juntos, temos uma partida mista. E é necessário ter bastante agilidade para manusear a bola. Que os jogadores precisam de agilidade para manusear a bola, galera. Porque, como no futebol, no rugby em cadeira de rodas, as situações são imprevisíveis. Então, elas podem exigir várias trocas de direção, de sentido, para que o objetivo maior do jogo seja alcançado. O jogador ele vai precisar manusear a bola, acelerar, frear e direcionar a cadeira. Temos mais uma informação aqui, ó, que os amputados também podem competir desde que eles usem cadeiras de rodas. Certo, galera? Então, nós podemos concluir aqui que o rugby em cadeira de rodas é uma modalidade que exige muita agilidade dos seus participantes. Por quê? Essa modalidade, ela tem situações imprevisíveis e os jogadores precisam realizar os seus movimentos de forma bem rápida, tomando decisões rápidas e executando as suas ações de uma forma mais eficiente possível, não é mesmo, galera? E para executar essas ações de forma tão eficiente, eles precisam, muitas vezes, movimentar o seu corpo em direções variadas. Não vai ser sempre na mesma direção, sempre no mesmo sentido. E é aí que nós identificamos a agilidade. Nos anos anteriores, nós vimos uma outra capacidade do movimento que é bem semelhante à agilidade. Vocês lembram que capacidade é essa? Nós vimos a velocidade, galera. Lembram disso? Nós vimos nos anos anteriores a velocidade. A velocidade, ela é definida como a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível. Vocês lembram disso? A velocidade, ela é diferente da agilidade. Enquanto na velocidade eu vou diretamente de um ponto a outro, na agilidade eu tenho trocas na direção, no sentido. Eu também posso ir de um ponto a outro. Mas nesse percurso eu tenho trocas no sentido, na direção. E é aí que eu diferencio a agilidade da velocidade. Enquanto na velocidade eu vou de um ponto a outro no menor tempo possível, na agilidade eu vou de um ponto a outro, só que com estratégias diferentes, mudando de direção, de sentido, alterando o meu centro de gravidade, entre outras características que eu posso identificar nesses movimentos. Certo, galera? Então, mais uma capacidade do movimento aqui descrita, a agilidade. Turma, o que eu vou pedir para vocês? Não vou deixar nenhuma atividade hoje. Peço aos senhores que somente façam as atividades que ficaram para trás. Se por acaso você tem alguma atividade que eu tenha pedido para você me enviar e você não fez, aproveita, galera. Nós teremos uma semana aí com recessos, né? Então aproveitem esse tempinho
e façam as atividades. Enviem as atividades que estão atrasadas, porque nós vamos fechar mais um bimestre e eu tenho certeza que em mais esse bimestre vocês vão arrasar. Certo, galera? Vou encerrar aqui a aula de hoje. Peço que vocês prestem atenção nas nossas avaliações, leiam com atenção, fiquem com Deus e até a semana que vem.